Vamos lá. Baal e Belit. Baal é Belial? Baal é Belial, gente? Eu acho que deve ser, né? Não sei, eu não tenho conhecimento tão grande assim de Bíblia. E Belit é conhecidíssimo, né? Casal de deuses adorados pelos semitas. Baal como deus do furacão e da fecundidade. Belit como deusa da fecundidade, sobretudo agrária. Os profetas judeus que anunciavam em Jeová um Deus de concepção mais elevada, opuseram-se a esses cultos antigos que renasciam incessantemente e que celebravam, ao ponto da exacerbação e do monstruoso, a sacralidade da vida orgânica, as forças elementares do sangue, da sexualidade e da fecundidade. O culto de Baal chegou mesmo a simbolizar a presença ou o retorno periódico, em toda a civilização, de uma tendência a exaltar as forças instintivas. O culto jeovista salientava a sacralidade de uma maneira mais integral, santificava a vida, sem desencadear as forças elementares. Revelava uma regra espiritual em que a vida do homem e seu destino se outorgavam novos valores. Facilitava uma experiência religiosa mais rica, uma comunhão divina mais pura e mais completa. Ai, abri o Notion sem querer. Vamos lá. Tô prosseguindo. Babel. É, né? Torre de Babel, obviamente. A Torre de Babel simboliza a confusão. A própria palavra Babel provém da raiz bel, que significa confundir. O homem presunçoso eleva-se desmesuradamente, embora lhe seja impossível ultrapassar sua condição humana. A falta de equilíbrio leva à confusão nos planos terrenos. Planos terrenos? Nos planos terreno e divino. E os homens já não se entendem, já não falam a mesma língua, o que quer dizer que entre eles já não existe o mínimo consenso. Cada um a pensar somente em si mesmo e a considerar um absoluto. A narrativa bíblica situa-se no final dos capítulos concernentes às origens da humanidade e precede a história mais circunstanciada, menos mitológica e mais cronológica dos patriarcas. Constitui-se numa espécie de conclusão ao cabo dessa primeira fase da história da humanidade, que se caracterizou por uma formação progressiva dos grandes impérios e das grandes cidades. É singular que o fim desse período seja marcado por um fenômeno social e por uma catástrofe social. Gênesis. Zigurates. Poder-se-ia dizer que uma confusão paupélica é o castigo da tirania coletiva que, à força de oprimir o homem, faz explodir a humanidade em frações hostis, sem contestar de forma alguma a intervenção divina nessa catástrofe. Pode-se pensar que a teofania jeovista não exclui a interpretação simbólica segundo a qual Jeová seria também, no caso, uma manifestação de justiça imanente, uma expressão da consciência humana revoltada contra o despotismo de uma organização de tendência totalitária. Uma sociedade sem alma e sem amor está fadada à dispersão. A união só poderá proceder de um novo princípio espiritual e de um novo amor. É o castigo de um erro coletivo. Observa
Var, não sei como é Radovar, que assim como dos primeiro pais, né, pais primeiros, consiste também em um erro de imoderação. A união só poderá ser restaurada no Cristo Salvador. Milagre de línguas em Pentecostes, Assembleia das Nações do Céu, Apocalipse. A antítese da Torre de Babel, como sua incompreensão e sua dispersão, é efetivamente essa visão apocalíptica da sociedade nova governada pelo Cordeiro, como também o dom da linguagem das línguas por ocasião dos Pentecostes. Imagina quão desesperador seria do nada todo mundo, incluindo você, falarem em línguas diferentes iguais em Babel. É, né, bicho? É um caos mesmo, né? É um caos. Tem que bem cacofânico, né? Mas enfim. Babylon. Babel, Bill. Confundi. Babilônia deve ser a cidade da confusão, então. No plano dos símbolos, Babilônia é a antítese de Jerusalém celeste e do paraíso. Estou dizendo, é a cidade da confusão. Entretanto, de acordo com sua etimologia, Babilônia significa porta do Deus. Com D minúsculo? Mas o Deus sobre o qual essa porta se abre, se bem que em certa época tenha sido buscado nos céus, no sentido do espírito, perverteu-se em homem, e naquilo que no homem existe de mais vil, o instinto de dominação e o instinto de luxúria, erguidos em absoluto. Erigidos, desculpa. Erigidos. Aqui vem a tradução, né? Não sei se ele quis falar sobre luxúria mesmo ou de luxury. É meio que uma soberba, assim. Mas pode ser luxúria mesmo. João Pork. Essa cidade é tão magnífica, escrevia Heródoto, que não há no mundo cidade alguma que se lhe possa comparar. Seu cinturão de muralhas e seus jardins suspensos incluem-se entre as 7 maravilhas do mundo. Tudo foi destruído, pois era tudo fundado sobre valores unicamente temporais. O símbolo de Babilônia não é o de um esplendor condenado por sua beleza, mas um de um esplendor viciado, que a si próprio se condenou ao desviar o homem de sua vocação espiritual. Babilônia simboliza o triunfo passageiro de um mundo material e sensível, que exalta apenas uma parcela do homem e que, consequentemente, o desintegra. Em alguns textos irlandeses, Babilônia simboliza o paganismo, interpretado de modo muito desfavorável. E é nessa cidade que os filhos de Calatin, ou Moiré, vão fazer seus aprendizados de magia a fim de matar o herói Cutulain. Cutulain está bem presente nesse livro, né? Esse simbolismo não é diferente do simbolismo da Babilônia, dos textos bíblicos, que claramente toma por modelo. Oh yeah, ou seja, cidade dos pagãos. Já sabem, né? Já sabem lá, né? Todo mundo sabe muito bem. Tu entra na cidade assim. Tu entra na cidade assim e já tá tocando. E do nada começa a tocar, tá ligado? 無敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア Começa a tocar. 完璧で嘘つきな
Começa a tocar assim do nada. Essa opening, algumas pessoas dizem que é ruim, mas eu não acho não. Quando eu Não acho a opening ruim não. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tem muita coisa, hein? Speedrun de símbolos. Speedrun, speedrun de símbolos. Eu vou parar em balaço. Eu vou parar em balaço. Ah, pro corte é melhor, pro corte é melhor ter, pro corte é melhor parar em balança. Aí depois eu leio baleia, Olha aí, ó, bananeira, mas não tem bananas, hein? Ih, queimaram. Pelo corte, gente, eu vou ter que parar no balança. Vamos lá, né? Amanhã a gente vai ter a leitura da nossa baleia. Vamos ver o que, é que eles vão falar de Kaiju no Kodomo, né? Vamos lá. Ah, bacantes. Bacantes. O que seria isso? Eu não sei. Bacante é o que? É mulher? As bacantes de Dioniso. Não é de Dionísio não, tá? De Dioniso. Bacantes é de Baco, né? As minas que traz vinho? É? Paganismo de novo? Ah, essa imagem aqui era conhecida por ser hedônica, né? Essa imagem aqui era conhecida por ser hedônica, né? Ela talvez seja as mulheres de vinho, leia-se mulheres hedonas. Né? Imagino que seja isso. As bacantes ou mênades, as furiosas, as impetuosas, mulheres tomadas de paixão por Dioniso e entregues a seu culto com tamanho fervor, que por vezes chegavam ao delírio e à morte. Em relação aos gregos, pode-se ler sobre esse tema a tragédia de Eurípides, As Bacantes, e, em relação aos romanos, a descrição dramática de Tito Livio. Deu-se às suas entranhas práticas difundidas ao longo do contorno da bacia mediterrânica o nome de orgiasmo. Meu Deus, celebração de orgias e mistério, sobretudo do culto de Dioniso, ou menadismo, menagens, né? Menadismo. Certas cenas poderiam deixar de evocar as famosas descrições médicas da histeria. Sobre muitos aspectos, o delírio das bacantes, com os movimentos convulsivos e espasmódicos, a flexão do corpo para trás, o descaimento e o agitado movimento da nuca faz lembrar as afeições neuropáticas devidamente descritas hoje em dia e que implicam no sentimento da despersonalização, da usurpação do ego por uma pessoa estranha, aquilo que é precisamente o entusiasmo na antiguidade. Exaltação e arrebatação extraordinária daqueles que estavam sob inspiração divina, como os sílabas. Ou seja, a possessão. Elas simbolizam a embriaguez de amar, o desejo de serem penetradas pelo Deus do amor, como também a irresistível influência dessa loucura, que é uma espécie de arma mágica do Deus. Deus com um D minúsculo, viu, guys?
Bem, enfim, né? Vocês entenderam? Vocês entenderam que as bacante é praticamente uma mulher dona, né? É praticamente hedonismo. Aí, a menina quer tanto. A menina quer tanto fazer aquilo que ela tá possuída, praticamente isso aqui, né? Conhece os devas bacantes. Existem. E pode estar na mulher mais próxima de vocês, hein? Cuidado. Cuidado. Ah, não quero nem falar de mulher, não. Isso parece um nome de um livro. No caso, de fato, é, né? O nome de um livro. Tá ali. Lívio. Como é que era? O nome é. Tito Livio. Um livro bem antigo, né? Da, da década de 34, pelo que eu vi ali. Ou é 29? 39? Seguidoras de Afrodite. Pode ser. Pode ser. Engraçado que não teve Baco, né? Mas eu acho que vai ter Baco lá em Vinho. Lá na frente. Imagino. Vamos para Baço. Baço, que é o órgão mais inútil. É o órgão mais inútil biologicamente do nosso corpo. Agora, se deram noção pra ele nos outros mundos aí, eu não sei. Baço. No ocidente e também no mundo árabe, o baço é associado com o humor. E mais particularmente com o riso, que se supõe sobre provocado por uma dilatação do baço. É a consequência de concepções fisiológicas pouco conformes às da medicina moderna. Na China, o baço é considerado como um entreposto de energia yin terrestre. Corresponde ao saber doce e à cor amarela, que é habitualmente a do centro. Entretanto, o sistema de correspondências é basicamente bastante complexo. E a energia essencial é localizada no baço no equinócio da primavera. Por sua vez, Huangfan faz o baço corresponder ao elemento madeira e a primavera, portanto a cor verde, Mas, em todos os casos, ele é um dos símbolos da versatilidade, com os humores mutantes. Ou seja, Léo Lins aí tem um baço 120 vezes maior do que o comum, né? E quem tem um baço bom tem futuro. Yes. Yahoo! Gente, infelizmente pro corte, né? Os caras rusharam aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O corte não pode passar mais de 6, gente. Então eu vou ter que parar em báculo. Meu Deus do céu. Mas não tem problema. Sabendo que isso aqui é diário, né? Sabendo que o dicionário de símbolos é diário, não vai machucar ninguém. Símbolo da fé. Báculo. Símbolo da fé. Do qual o bispo é o intérprete. Sua forma de gancho. O báculo é aquele pêndulo, né? Né? Aquele negócio que fica. Deixa eu só botar aqui. Báculo. Né? Isso, isso. Isso. É. Aham. É isso mesmo. Tá pensando. Que fica um penduricalho que fica dentro assim, sabe? Uma iconografia cristã bem evidente, báculo. Báculo não era de Sakura? Que? Báculo, símbolo da fé, da qual o bispo é o intérprete. Sua forma de gancho, semicírculo ou de círculo aberto, significa o poder celeste aberto sobre a terra. Ah, interessante. A comunicação dos bens divinos, o poder de criar e recriar os seres. O báculo do bispo ou do abade é o emblema de uma jurisdição pastoral. Então, também
um símbolo de uma autoridade que emana do céu. Cumpre relacioná-lo com o cajado do pastor. O gancho que tem na extremidade permite puxar para o seio do rebanho a ovelha desgarrada.